Agora, pois bem, diretrizes da NBR 5410 para o dimensionamento dos circuitos terminais. Primeiro, divisão e separação de circuitos. De acordo com a norma NBR 5410, é fundamental que o circuito de iluminação esteja separado do circuito de tomadas. Eles precisam ser individualizados. E, além disso, os equipamentos com potência elevada ou superior a 10 amperes, como o chuveiro e o ar-condicionado, exigem circuitos independentes. Então, até 10 amperes, uso geral. Passou disso, uso específico. Beleza? Então, é isso que vai determinar quando é uma TUG de quando é uma TUI. Beleza? Freider, o que é TUI? TUI é tomada de uso específico. Diego, TUG, o que é TUG? Não, vamos. TUG, tomada de uso geral. TUI específico, TUG geral. Então, Gzinho de geral, Ezinho de específico. O TU é tomada de uso, beleza? Não necessariamente, eu posso ter uma TUG com a mesma representação. Qual bolinha preta que você está... Quando eu colocar, a bolinha preta não seria o interruptor, eu acho que você está falando? Vamos dar uma... Porque ele é representado com aquele triângulozinho lá. Mas sim, ele é diferente, por exemplo, do TUG. A gente vai ver. Exato, exato. Esse aí é a bolinha, é o interruptor. Aí a tomada, ela também é uma forma triangular, em que a TUG ela é meia preta e meia branca, e o TUI ele é toda preta com dois tracinhos. Eu vou te mostrar, quando a gente chegar, eu faço questão. Então, detalhamento do circuito. Para nosso exemplo, o que eu quis trazer para vocês? 4 circuitos. Sendo eles o que vai te dar base para entender toda a instalação da residência. Só que a diferença é que na residência vai ter mais circuitos, mas a ideia vai ser a mesma. Então nós vamos ter um circuito de iluminação, nós vamos ter um circuito de uso geral e nós vamos ter 2 circuitos de uso específico. Então, totalizando em 4 circuitos, que é o que a gente vai montar. E aqui a gente já vai começar a falar deles, beleza? Circuito 1, aí no circuito 1, eu vou colocar uma iluminação simples, mais uma iluminação paralela. A norma me permite colocar mais de um ponto de iluminação no mesmo disjuntor, desde que eu não extrapole a capacidade ali dos 10 amperes. E quanto mais você coloca, é problema, porque aí se você desliga um para fazer manutenção, você tem que desligar todos. Então tem isso também que a gente se preocupa. Por isso que eu poderia, dependeu, eu coloco tudo então num único disjuntor. Não funciona assim, porque se eu precisar fazer manutenção, vou trocar uma lâmpada, todo mundo fica no escuro até você conseguir trocar essa lâmpada, beleza? Não consegue utilizar, no caso, a iluminação. E a gente sabe que tem ambientes que têm uma iluminação natural melhor do que outros. Então, por isso que é problema a gente colocar no mesmo. Função dele, né, alimenta 2 pontos de iluminação, sendo comandados com um simples e um paralelo. E aí, esse paralelo é o que vai me dar a condição de acionar uma mesma iluminação de 2 pontos diferentes. Imagina um corredor, uma lâmpada de um corredor. Eu tenho um interruptor aqui e eu tenho um interruptor lá. De uma escada, por exemplo, um aqui e um lá. Vou descer a escada ou subir, acendo, terminei, apago. Então, isso que é o paralelo. Proteção, geralmente utiliza-se um disjuntor de 10 amperes, como a gente viu, ponto ali, limite, 10 amperes. Carga mínima, prevê no mínimo 100 volt-ampere, que é a potência, tensão vezes corrente é potência. Então, quando ele fala VA, ele está falando de potência. 100 volt-ampere por ponto de luz para dimensionamento. Lucas, por que é 100? Cara, alguém já fez um cálculo e chegou na conclusão
que isso daí atende tranquilamente para a gente. Não, esses tipos de porquê, eles acabam não sendo relevantes quando a gente está absorvendo um conteúdo. Então, vamos nessa linha justamente para entender a base. Isso aqui sai de algum lugar e eu já dei o caminho para vocês. NBR 5410. Dimensionamento. A seção mínima do condutor fase de cobre para iluminação é de 1,5. Ou seja, 1 não posso pôr. Então é 1,5, é a mínima. Lucas, é a máxima? Não, é a mínima. Se eu quiser comprar um cabo de 2,5 para pôr iluminação, eu posso. Só que eu vou pagar mais caro. Por que eu vou fazer isso? Estou gastando dinheiro à toa. Mas mínimo, beleza? Circuito 2. Tomada de uso geral. Exato. Alimentar aparelhos de baixa potência. TV, rádio, ventilador e assim vai. Beleza? Dimensionamento. Seção mínima para circuito de força de tomadas. 2,5. Aqui 1,5 já não combina. Já não posso. Já estou indo contra a norma. Então, 1,5 para tomada não combina. Disjuntor de 15 a 20, dependendo da carga e do fio utilizado. Por que do fio utilizado? Porque aqui ele fala mínimo. Mas se eu quiser colocar 4 milímetros, aí eu posso colocar, só vou gastar mais. Mas e aí por isso que é 10, o que vai determinar o disjuntor é o cabo que eu estou utilizando. E o que vai determinar o cabo que eu estou utilizando é a minha carga, beleza? Potência, atribui-se 100 volt-ampere por tomada em cômodos comuns. Então, por tomada, eu tenho 5 tomadas no quarto, eu vou dimensionar 500 volt-ampere para essa situação. Aí depois eu vou somando tudo, eu vou ter uma potência geral e eu dimensiono o sistema de acordo com essa potência. Aí, circuito 3, chuveiro elétrico. Ele é uma tomada de quê? Específico, circuito exclusivo devido à alta potência. Dimensionamento, considerando uma potência. Aqui eu dei um exemplo do meu chuveiro só para ficar fácil a compreensão. 4.400 hoje não resolve mais nada. Qualquer chuveirinho aí é 5.500 e ainda é meia boca. Se você pôr uma ducha mesmo de responsa lá, é 7.000 para lá. Isso vai de encontro com aquela primeira aula, não sei se você lembra, você trouxe uma questão de disjuntor e chuveiro, você até fez uma pergunta. Agora talvez você já tenha base para compreender um pouco mais daquilo que estava acontecendo, né? Mas se não tiver, depois você pode trazer. Considerando uma potência comum de 4.400 watts, Lucas, quanto que vai ser essa potência? Depende, quanto que você quer gastar para tomar um banho confortável e agradável e quentinho. Quanto mais você vai ter que desembolsar. Não só no chuveiro, e sim no cabo e no disjuntor, beleza? Em 220, a corrente seria 20 ampere. Recomenda-se um condutor de 4 milímetros, suporta até 32 ampere. A proteção nesse caso, disjuntor de 25 ampere. E segurança, é obrigatório o uso de fio terra. Vamos lá, proteção elétrica. E proteção por IDR de alta sensibilidade, para prevenir choques fatais. Banheiro úmido, né? Então, e apesar do neutro passar lá no IDR, não é fuga só do neutro, é fuga de todos os condutores. Se for um sistema mono, bifásico, que a gente só tem 2 fases e um neutro, então são 3 condutores. Se for um sistema trifásico, aí vão ser 4. E daí que é aquele tetrapolar, porque são 4. O neutro e mais 3 fases. Por isso que quando a gente compra um tetrapolar e vocês vão ver lá que um dos contatos do IDR não está passando fio nenhum. Eu tenho também um bipolar, só que aí eu também já não vou conseguir colocar os 3 que eu preciso. Então eu já compro o de 4, não tem problema eu não utilizar um dos cabos. Beleza? Então, o IDR o IDR e o DDR não é só para instalação residencial, tá? Passem a observar o painel elétrico das instalações que vocês têm contato, que vocês já vão começar a observar DPS, DDR, não é
disjuntor, né? Disjuntor já é mais tranquilo. Mas não é só para instalação residencial, é que nesse caso é mais fácil compreender a residencial para depois a gente pensar na comercial.